E aí, pessoal, vamos lá então para a terceira parte, Império Romano. Vocês viram lá no fim da República uma crise política, né? A República termina por causa da crise política. Peraí, mas o que é uma crise política? Uma crise política, ela acontece quando representantes do poder começam a brigar entre si pelo poder. E isso aconteceu no fim da República Romana. Vocês viram lá os representantes, né, os dois triunviratos, né? Então, as várias pessoas que acabam disputando o poder, sendo que a figura mais conhecida, mais popular delas, foi a figura do Júlio César, que foi assassinado pelos senadores. Tem uma célebre frase que diz assim: até tu, Brutus, né? Brutus era um amigo e familiar do Júlio César que esfaqueou e ajudou a esfaquear um grupo de senadores, invejando o poder do Júlio César, esfaqueia ele no Senado. E essa cena clássica, né, ela se espalha para o povo que amava, que aclamava o Júlio César. O Júlio César era muito popular, muito carismático, pelo fato de ele ser um general que distribuía o butim dos outros povos derrotados em guerra. Lembra que eu comentei? Povos derrotados em guerra tinham seus objetos de valor pilhados. Então, o exército romano levava isso para a cidade de Roma e os generais, de forma geral, distribuíam isso para o povo. Alguns eram mais generosos, outros menos. E o Júlio César percebeu que ele conseguia ganhar o carisma e o povo através dessas doações, desses butins, ao longo da sua subida até o campo de Marte para fazer o agradecimento ao deus da guerra por ter vencido as batalhas, enfim. Júlio César está morto. O povo está revoltadíssimo, sem controle, fora de controle, até porque eles estão passando, o povo está passando, os plebeus, por uma crise econômica. Né? Lembra que os benefícios todos de Roma acabavam não sendo distribuídos de forma igualitária entre os plebeus. E isso aumentava, fomentava a indignação. Então, crise política mais crise econômica gera uma crise social. E como acalmar uma crise nesse nível? Pela imposição. Sobe ao poder o primeiro imperador de Roma. Acaba a república. Agora, Otávio Augusto, Otávio, sobrinho de Júlio César, se torna o primeiro imperador. Né? Decidem colocar a figura do sobrinho do Otávio com aquela lógica: ah, filho de peixe, peixinho se é do mesmo sangue, então a gente fina também. E o Otávio Augusto, além de entrar com o braço forte para cima da população, também toma algumas atitudes que vão amenizando essa crise social. Não é? A palavra Augusto, aqui, só uma curiosidade, tem a ver, Augustus, do latim, tem a ver com divino. Então, o Otávio ele foi conseguindo uma série de cargos, ele foi galgando uma série de cargos até de príncipe e tal, até chegar o de Augustus, o divino, Otávio o divino. Então, imagina o poder dessa pessoa, né? Então ele entra lá para tentar combater a crise com controle, com vigilância, afastando os rebeldes, dando um cala-boca, sendo autoritário, com pulso firme de militar. Não tolera nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de intriga, mas veja bem, se você só reprime, isso gera insatisfação popular. Então, digamos assim, né? Ele bate com a mão, mas acaricia com outra. Então, o lado do acariciar com outra, metaforicamente falando, claro, é o que a gente conhece pela política do pão e circo. Em latim, panis et circenses. Então, veja bem. Ao mesmo tempo que ele reprime, ele não tolera a indignação do povo,
ele também oferece alguns benefícios, privilégios? Não sei, julga você aí. A política do pão e circo, a política panis et circenses, consistia no seguinte: oferecer, baratear, né, oferecer o preço do trigo para o pão mais barato. Porque aí a sociedade está alimentada. Sociedade mais alimentada dá menos trabalho, porque as pessoas estão satisfeitas. Isso é o que a gente chama da política do pão. É a parte do pão, né? No nome da política. Mas lembra, é política do pão e circo. Veja bem, não é o circo com palhaço, com leões, não. É só uma ideia, uma metáfora para diversão, para alegria, para distração de uma maneira alienada e não reflexiva, não é? Faz as pessoas rirem. Então, dizendo assim, de uma forma bem básica, as pessoas com a barriga cheia, dando risada, não vão incomodar o Otávio Augusto e os representantes do poder, a elite romana, os patrícios. Agora, em que consistia essa diversão, já que não é com palhaço, leão e etc., mágicos? Essas manifestações eram feitas dentro do Coliseu. Já viram o Coliseu? Espetáculos aconteciam dentro do Coliseu. Eu vou mostrar uma imagem, daqui a pouco a gente comenta esse detalhe. Só uma questão aqui. Existiam vários coliseus espalhados pelo Império Romano. É claro que o mais conhecido é o que está na cidade de Roma até hoje, inclusive, né? Ponto turístico. Mas olha lá. Esse é o Coliseu da época do Império Romano. A entrada principal, né? E ali dentro tem arquibancadas. É como se fosse os nossos estádios de futebol hoje em dia, né? Bem? Olha lá. Os gladiadores, normalmente escravos, numa espécie de, entre aspas, campo, sendo assistido pelos plebeus, todos distraídos e dando risada. E aqui, nesse canto, a figura do imperador, muitas vezes. Ele ia assistir nessa espécie de camarote e todo mundo via o imperador ostentando aqui. E em que consistia essas batalhas? Então eles jogavam lá vários escravos que tinham que batalhar até sobrar um. As pessoas eram assassinadas, elas morriam nessas batalhas. E eles soltavam feras, bestas, anões, pessoas fazendo graça, tudo isso para divertir o povo distraído. E quando sobravam dois homens, existia uma regra que era: não pode matar quem tivesse derrotado na batalha, não podia derrotar sem antes pedir a permissão do imperador. Era um momento de auge. Então o imperador se levantava, ele ia até a beirada e ele ficava com o dedo assim. E o gladiador com a espada na garganta de quem estava por um tris. Ele olhava para o imperador e esperando a decisão do imperador. O imperador, como quem diz, quem decide não sou eu, quem decide é o povo, olhava para o povo. A massa ensandecida, que poderia gostar de quem estava vencendo a batalha, ou poderia não gostar de quem estava vencendo a batalha. Poderia gostar de quem estava sendo derrotado por um tris ali com a espada na garganta. E o povo poderia decidir pelo sim, mata, ou não. Desculpa, ao contrário. Pode matar ou não, deixa viver. E enquanto as massas decidiam, gritando, o imperador ficava lá olhando todos, com sua pose de poder.
e, portanto, poderia matar ou não. Dependendo do gesto, o gladiador enterrava a espada na garganta da pessoa ou fazia sobreviver. E aquilo virava o assunto da semana nos bares, nos comércios, nas ruas, algo bem próximo do nosso futebol, essa política do pão e circo, não é? Tudo isso para distrair as massas. E as massas distraídas não se ocupavam de questões políticas. Aí, o interior do Coliseu hoje, nesse caso, aberto para visitação turística, né? Gente, além disso tudo que a gente está contando, aconteceu algo muito importante na Roma Antiga. Lembra? A gente não está falando Paleolítico, Neolítico, os povos da Idade Antiga, Egito, Mesopotâmia, Grécia, etc, etc. Roma. Agora chegou a hora de falar sobre o surgimento do cristianismo. Cristo nasce, cresce e morre numa região que era dominada pelos romanos, na região da Palestina, na região da Judéia. A Judéia é um canto da Ásia, do Oriente Médio. E os romanos dominaram aquilo. Quando a gente vê filmes, ou lê a Bíblia, ou ouve relatos, lembra que vocês veem romanos chicoteando Cristo, não é? A própria cruz, a crucificação era um castigo típico por todo o Império Romano. Jesus só foi mais um, talvez o mais conhecido, ou o mais conhecido, mas era um castigo típico entre os romanos, essa tortura, tá? Mas enfim, é durante o Império Romano que surge o cristianismo. Depois que Cristo morre, a religião começa a se espalhar pelo Império Romano todo, né? Como que era essa religião? Era uma religião monoteísta, que acreditava em um Deus só. E isso se espalha por todo o Império através dos apóstolos, principalmente uma pessoa que não era apóstolo, mas era o Paulo de Tarso. Tem a historinha do Paulo de Tarso, é bem bacana. Ele era um intelectual, né, de formação grega, que leva o cristianismo, depois que ele se converte ao cristianismo, até a cidade de Roma, no centro do Império Romano, e aquilo vai fazer toda a diferença para a história. Depois a gente vê com mais cuidado. Então, tá aqui, ó, tá todo o Império Romano, então, ó, Mar Mediterrâneo, lembra, ó, a Península Itálica dominou todo o sul da Europa, todo o norte da África, e aqui, ó, entre a Europa e o Egito, nessa curva, está a Judéia. Essa é a região da Palestina onde está a Judéia. É aqui que o cristianismo nasce, tá? É nessa região que Jesus viveu, morreu, existiu, enfim. Tá. E assim passa lá todo o Império Romano, né? Os romanos estavam em paz, digamos assim, porque eles dominavam tudo. É a famosa Pax Romana. Só que ao mesmo tempo que eles dominavam outros povos, internamente vários imperadores eram assassinados pelos usurpadores. Era difícil se tornar um imperador e não morrer assassinado, né? Então, quer dizer, Roma começa a crescer demais e isso começa a gerar uma crise, chamada de crises do século III. Olha, já estamos no século III depois de Cristo, né? Insatisfação dos plebeus empobrecidos, muita terra grande, que é chamado de latifúndio, na mão de poucos patrícios e muitos plebeus com pouca terra, portanto empobrecidos. Essas conquistas começam a diminuir, as conquistas de Roma começam a diminuir e, portanto, começa a ter menos escravo, menos mão de obra, crise. Aí você fala, pô, professor, mas crescer demais não é bom? Veja bem, crescer é diferente de desenvolver. Crescer, você cresce só em extensão, mas você não tem uma estrutura rígida. Desenvolver é quando você cresce com força interna. É diferente. Não adianta você crescer demais e não ser firme, né, internamente.
É o mesmo caso nessa comparação com Roma. Roma cresceu demais em extensão, mas faltava um certo desenvolvimento. Então, o fato de crescer demais fazia com que revoltas acontecessem nas periferias do império. Então, cresceu demais é difícil de controlar. Além disso, o cristianismo colabora, né? O cristianismo ensina: amai-vos uns aos outros e não escravizai-vos uns aos outros, matai-vos uns aos outros. Então, o cristianismo que vai tomando Roma vai enfraquecendo também o Império Romano. E além disso, mas principalmente, as invasões dos povos que viviam no norte da Europa, que não eram romanos, eram chamados de bárbaros. Os bárbaros começam a invadir o Império Romano. E é assim o Império Romano, para tentar se organizar, se divide em duas partes. Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com a capital em Constantinopla. Pronto, o grande Império Romano se dividiu. E vocês vão ver que vai continuar se dividindo. Mas isso são os temas mais para frente. Olha aqui o mapa. O grande Império Romano, agora, para tentar se sustentar, se divide em dois. Esse aqui, Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e esse aqui, em roxo, Império Bizantino, com a capital em Constantinopla. Atual Istambul. O nome Constantinopla não existe mais. Hoje é Istambul, capital da Turquia. Então, o que a gente viu do Império? A gente viu o primeiro imperador, né, que colocou ordem na casa depois da crise da República. Como que ele colocou? Criando o pão e circo, embelezando Roma, colocando coliseus, divertindo o povo através do circo, diminuindo o preço do trigo para alimentar as pessoas. Isso a gente viu. A gente viu também o surgimento do cristianismo. Depois vai ter uma aula só para isso, para a gente entender com mais detalhes a importância disso, porque não é qualquer coisa. Mas o cristianismo surgindo nesse império, e no finzinho do império, a divisão lá do Império Romano do Ocidente e o Império Bizantino. Tudo bem, gente? Por enquanto é só, para a gente não se estender muito mais. Valeu!